Para falar do assunto, nós temos aqui o cientista político Rafael Cortes. Rafael, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Nós temos essa cena inusitada. O ministro Eunício Oliveira, presidente do Senado, disse que nem na ditadura ele viu cenas como essa de ocupação da mesa diretora do Poder Legislativo. No caso, e por movimento interno de próprias senadoras. A oposição disse que o país não está vivendo a democracia e, de alguma forma, tentando justificar um ato que passa o recibo de ditatorial. Só que ela tem uma reforma para ser aprovada, para ser discutida, aprovada ou reprovada, mas, ou seja, a votação precisa andar, o país precisa de resposta para saber se vai de um lado ou de outro e como se adapta às mudanças. E agora você tem uma obstrução nesse nível. Perdeu-se, digamos, o compromisso pelas regras, pelos regimentos que são aprovados e conhecidos de todos? Eu acho que essa é uma questão fundamental, não só para a discussão agora da reforma trabalhista, mas sobretudo para pensar a relação democracia e crescimento econômico. O que no fundo a gente tem é uma falta de confiança entre os agentes políticos e o custo econômico dessa falta de confiança é crescente. Então, especificamente no caso da reforma trabalhista, havia um acordo entre governo e oposição para fazer a votação nessa sessão. Houve uma estratégia da oposição de não respeitar e tentar fazer uma emenda ao texto. Por que essa emenda é importante? Porque se eventualmente for aprovada qualquer emenda ao texto, ela por definição tem que voltar a tramitar na Câmara dos Deputados, porque teriam versões distintas da mesma matéria. O governo, preocupado em dar uma resposta mais rápida em termos de reforma, não quer fazer esse acordo e quer colocar em voto. E aí todo o imbróglio. E é um caso clássico de que mostra que não necessariamente a democracia opera em favor de boas políticas, portanto um imbróglio bastante complicado e provavelmente com consequências importantes. Eu vou tomar esse último trecho da sua fala. É um atentado à democracia, porque se a gente começa a achar que a democracia não permite o bom debate e está se usando, digamos, de uma lógica democrática para obstruir uma votação dessa forma ditatorial, ou seja, é uma inversão de valores, né? E mais do que isso, a gente não consegue captar onde se iniciou o processo. Como é que nós chegamos até aqui, né? Como é que nós chegamos a esse processo de polarização a ponto de hoje não ter mais clareza no respeito a determinadas regras e mais do que isso, ainda que não sejam só regras formais, são as regras informais e o espírito de convivência entre governo e oposição que é muito salutar para o processo decisório. Ou seja, governo e oposição vão brigar, faz parte do processo político, mas é preciso que haja um mínimo entendimento para que o custo em termos decisórios desse conflito, que é natural, não seja elevado. Em particular, na atual conjuntura, acho que é muito importante mostrar que todo esse custo dessa não decisão, desse mundo político todo conturbado, é crescente. É por isso que esse período de 2015 a 2018 vai ser um período marcante na história brasileira e não necessariamente por causas positivas. E justamente no momento em que a economia faz o possível para se descolar a retomada econômica da política, mas há momentos que ela precisa que a política faça pelo menos a parte dela. E é exatamente isso que está sendo protelado nesse momento. Acho que você colocou muito bem o ponto, né? Do ponto de vista dos indicadores exclusivamente econômicos, há um sinal de retomada, um sinal importante, às vezes até a despeito de toda essa crise política. Se a gente de fato tivesse essa ligação muito forte, muito provavelmente o cenário econômico seria outro, porque do ponto de vista político, os problemas são crônicos e não devem ser resolvidos no curto prazo. Mas esse descolamento tem um limite, né? Quando demanda mudança de legislação para dar um choque na confiança, elevar a produtividade, enfim, tocar uma agenda, precisa da política e se ela falhar, muito provavelmente terão consequências econômicas. Agora, diante deste quadro que nós estamos vendo aí hoje, evidentemente a informação que nós temos é que o presidente do Senado deu um prazo lá de 10 ou 15 minutos, se não houver digamos, a desocupação da mesa diretora ocupada de forma irregular, contra o regimento, antidemocrática, é a acusação que ele faz, e acho que isso exatamente está muito claro para todo mundo, ele faria ou num outro espaço do Senado, ou mesmo ali com microfone, ou seja, a sessão aconteceria da mesma maneira. Mas você fez uma menção aí de que a gente não sabe onde começou essa polarização. O Congresso Nacional, ou parte dele, pelo menos, tem consciência do pulso da sociedade? Primeiro que o tempo da sociedade é mais rápido do que o da política.
Mas nós temos uma necessidade agora que é um pouco mais premente, porque nós temos quase 14 milhões de desempregados. Ah, está caindo o desemprego, que ótimo, mas nós ainda temos quase 14 milhões, são 13,8 milhões de desempregados no país. A inadimplência alta, motivada justamente por desemprego. Os órgãos de defesa do consumidor falam conosco aqui, sobretudo os que fazem esse acompanhamento da inadimplência. Você vê dívidas ali, Rafael, que são de R$1.000 e poucos, o ticket é de R$1.100. Ou seja, é o sujeito que ficou desempregado e deixou de pagar de repente uma fatura de R$500, e aí os juros, que são exorbitantes no Brasil, aumentam, só que ele fica inadimplente. Não pode tomar crédito nenhum, não pode fazer crediário nenhum, esse tipo de coisa. A política entende essa realidade ou se faz de boba na história e que não consegue entender o momento crítico do país? Entende, mas é aquele problema, né? A política como um todo até pode entender. O problema é como é que você vai equacionar os custos e benefícios, né? A política tem uma característica. Os mesmos atores que precisam cooperar para o processo legislativo funcionar são aqueles que concorrem do ponto de vista eleitoral. Nessa parte da concorrência, o que está acontecendo? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, em 2018. A base governista, por vezes, não age de forma disciplinada, a própria oposição não sabe como se posicionar em relação a uma série de eventos e, na prática, está todo mundo com muito medo de 2018. O que acontece quando as pessoas estão com muito medo? O comportamento vai virando irracional, porque sabem que, na verdade, o custo político desse cenário não é homogeneamente distribuído. Tem gente que vai perder mais, tem gente que vai ganhar mais. Então é nessa falta de ajuste que acaba dando esse cenário e, na prática, aí o eleitor é que vai ter que desempatar essa conta. Por isso que 2018 é muito importante. Até lá, ou bem o governo une a base aliada para evitar qualquer tentativa dessa natureza da oposição, porque senão a tendência é um processo decisório muito complicado, porque eles não se entendem e a tendência é que a gente mantenha um cenário muito ruim dentro do Congresso. Você está começando a ter uma oposição unida contra uma base desunida, é isso, mais ou menos? Para a oposição é sempre mais fácil, né? Porque claro, o custo é menor, é uma base mais complexa, portanto a base tem que fazer o seu papel também. Rafael, obrigado pela gentileza da análise aqui no cenário econômico.